isso. Amém? Abriu Mateus capítulo 6, versículo 25. Vamos lá. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhe digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia, o seu próprio mal. Pai querido, em nome de Jesus, te pedimos agora, Pai, que o Senhor venha sobre nós com a tua bênção, com a unção do teu Espírito, com a tua direção, com a tua sabedoria, Pai, para que possamos transmitir aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã, Pai. Que seja somente, Pai, aquilo que teu Espírito ordenar, Pai, a nós fazermos, Pai. Trabalha nos nossos corações, tira, Senhor, todo o impedimento, toda a resistência, ó Deus, e que possamos ser alimentados e edificados nessa manhã, em nome de Jesus. Pode assentar, irmãos. Dia 23 do mês que passou, eu fiz 60 anos. Amém. Eu sou um sessentão. Tem algumas vantagens, né? Que agora não pego mais fila no banco. Vou até cobrar quem quiser não pegar fila. Não, brincadeira, viu, irmão? A vaga de idoso. Eu preciso descobrir onde é que tira aquela carteirinha lá. Precisa colocar a carteirinha. Não basta ser idoso, tem que colocar uma carteirinha no carro lá. Então, tem uma série de recompensas, né, quando chega nessa idade. O Alckmin diz que é a melhor idade. Eu desconfio que ele estava com conversa fiada. Eu acho que a melhor idade era com 20 anos, 25 anos, né? Agora é dor aqui, dói ali, dói não sei aonde, cansa aqui, cansa ali. Mas existem algumas datas que são muito emblemáticas. Por exemplo, 18 anos. Quem não passou, ele está passando por esse momento agora. Não vejo a hora de ter 18 anos para tirar a carteira de motorista, para fazer isso, para dizer que eu sou de maior, né? Então vem aquela preocupação e passamos por ela também. Aí depois que você passa, aí você começa a ficar preocupado. Que aí de 18 vem 20, vem 30, aí você entra numa outra data também emblemática, que é os 40. Porque entra nos 90. Aí você percebe que você está na estrada dos 40, dos 50, dos 60, dos 70. Aí você fala, nossa, onde que eu cheguei? Aí você fica preocupado. Aí você chega nos 60.
E aí, muitas perguntas eu ouvi nesses dias. E aí, Mário, o que é ter 60 anos? Como é que você está se sentindo com 60 anos? E eu não tinha nem até atentado para isso, mas de tanta pergunta, eu comecei a me preocupar. Eu falei, mas aí você começa a pensar... E aí, inevitavelmente, começa a vir aquele questionamento. O que eu fiz até hoje? Né? O que eu poderia ter feito? O que eu deixei de fazer? No que eu errei? Né? O que eu poderia ter feito melhor? E você começa a ficar maluco. Sabe? Isso começa a te estressar. Aí começa a ficar estressado. E chega um momento, sai para lá a preocupação. Sai para lá porque é inútil. Não adianta hoje eu ficar preocupado com 60 anos, com o que eu poderia ter feito, o que eu poderia fazer, o que eu não fiz, porque eu não tenho condições de voltar aos 30. Eu não vou conseguir voltar aos 18 anos. E também, eu não vou também aqui arrancar os cabelos, já até cortei para não ter que arrancar. Eu cortei bem baixinho. Eu não vou ficar arrancar os cabelos aqui, com que ganhar tempo a partir de agora, porque às vezes acontece isso. Em 60 anos eu não fiz nada, eu quero ver se agora em 5 anos eu faço tudo. Não resolve. Não resolve. Então isso são preocupações, são que temos e que geram em nós ansiedade. Aqui eu li aqui na NVI, Jesus fala que não é para nós nos preocuparmos. Mas há uma versão que diz que não andeis inquietos, a outra que diz não andeis ansiosos. São palavras, termos similares. Querem dizer a mesma coisa, são sinônimos. Preocupação, preocupação, como diz o nordestino. Preocupar-se antecipadamente, com antecedência, antes de as coisas acontecerem. A gente vive um momento hoje, amados, terrível, porque a gente liga o rádio, a gente liga a televisão, você compra um jornal, você compra uma revista, não se fala em outra coisa. É que a Dilma, é que o Lula, é que o Temer, é que o Aécio Neves, é que o Bolsonaro, é que isso, é que a inflação. A gente não ouve nada mais além disso. Isso enche, isso polui a nossa cabeça, paralisa. Porque são só noticiários terríveis. E nós somos engolidos por por essa enxurrada de informações. E que nos abate, e que nos entristece, e que gera em nós preocupação, que gera em nós inquietação, que gera em nós ansiedade, ao ponto, daqui a pouco a gente não percebe, a gente começa a ficar estressado com esse tipo de coisa. E o fato é que nós não temos como resolver. Nós não temos, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá quebrar Brasília? Nós vamos cercar o Temer? Não, nós precisamos confiar no Senhor. A nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. Claro, amado, eu não estou dizendo aqui que nós devemos ser alienados. Eu não estou querendo dizer com isso aqui que a gente tem que ficar alheio a tudo que está acontecendo. Mas o que eu estou querendo dizer é que essas coisas, ela não pode ser combustível para dirigir, para conduzir a nossa vida. Nós ficamos paralisados e não fazemos nada, porque ficamos preocupados com coisas que nós não podemos fazer nada, que não podemos resolver, exceto clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que nos sustente, pedir ao Senhor que nos dirija, pedir ao Senhor que nos fortaleça. Amém? Já perceberam, né? É sobre isso que eu queria falar nessa manhã. Ansiedade, preocupação e inquietação. Cada um de nós, em algum momento, vive em situações desse tipo. Em situações de extrema ansiedade, de extrema preocupação, de extrema inquietação. A palavra de Deus... aqui Jesus traz aqui outros textos aqui que deixa claro que
viver ansiosamente, viver com inquietação crônica, viver numa eterna preocupação, é pecado. É desobediência a Deus. Claro que há momentos que nós estamos preocupados. Não somos preocupados. Há momentos que algumas situações nos preocupam. É natural. O tanto é que Pedro chega e fala: lance sobre Jesus. Porque há momentos que a ansiedade vem por algum tipo de coisa, uma enfermidade, uma situação passageira que estamos passando. E Jesus fala, Pedro fala: aconteceu isso, lança imediatamente sobre Jesus e saiba que Ele tem cuidado de você. Ele cuida de nós. Então há momentos que nós estamos preocupados. Mas às vezes nós estamos numa preocupação crônica. Ainda não podemos dizer que estamos. Nós temos que dizer: nós somos. É a vida toda preocupado com isso ou com aquilo. Uma definição, ou algumas definições aqui do que é ansiedade. Ansiedade é inquietação de espírito. Originalmente no grego, a palavra ansiedade significa estrangulamento, apertar o pescoço, sufocar, tirar o oxigênio. E uma pessoa preocupada, não é assim? Quando nós estamos preocupados, ansiosos, nós nos sentimos assim, o coração palpita, suamos frio, perdemos o sono, a angústia chega. Quem às vezes não está passando por um momento inexplicavelmente, um sentimento de tristeza, um sentimento de abatimento, um sentimento de angústia, o sono, não consegue dormir, quando dorme é um sono que parece que não dormiu, acorda mais cansado do que antes. Talvez você hoje, eu esteja falando com você. E se a gente for olhar, podemos perceber que por trás de tudo isso há algum tipo de preocupação, há algum tipo de inquietação, há algum tipo de ansiedade. Há uma estatística médica da Organização Mundial de Saúde que diz que em torno de 50% das enfermidades e das pessoas que visitam hospitais, essas enfermidades têm origem na ansiedade. Na ansiedade, porque a ansiedade traz uma série na sua esteira de prejuízos físicos e inclusive espirituais. A ansiedade geralmente ela está focada no futuro. A pessoa antecipa o sofrimento, coisas que ainda vai acontecer. Já viu? Essa semana muita gente sofreu porque ia chegar o horário de verão. Ou se alegraram, mas vamos ficar ansiosos. E quem não gosta teve sudorese essa semana. Vai chegar esse horário de verão. E passou a semana toda se preocupando. Inutilmente. Porque a nossa preocupação não vai cancelar o horário de verão. Não adianta, quando chegar no sábado à noite do dia 14, vai ter que virar o relógio. E vai ter que conviver com esse horário de verão. É inútil. Antecipa o sofrimento. A ansiedade bloqueia, interrompe tudo, trava tudo. Tudo à sua volta se avoluma. A pessoa ansiosa, a pessoa preocupada, a pessoa inquieta, ela vê um problema que todo mundo está vendo, mas o inquieto, ele quadruplica o problema. O problema desse tamanho, já conversou com aquela pessoa que você vai perguntar para ele como é que ele está, ele traz um problema que depois você ouviu, você vai ver que é desse tamanho, mas ele coloca de uma forma que parece um elefante. Ele coloca um dinossauro na tua frente e ele se irrita se você não ficar ansioso com ele. É como se você não estivesse ligando. É como se você não estivesse se preocupando com ele também. Porque as coisas tomam um volume muito maior do que é. Essas pessoas não se alimentam direito. Essas pessoas não dormem.
Muitos são acometidos inexplicavelmente por uma tristeza profunda. A ansiedade atinge adultos, atinge crianças, atinge doutores, atinge analfabetos, atinge religiosos e atinge ateus. Ninguém escapa. Ninguém está livre. Quando Jesus falava aqui, no capítulo 6 aqui, ele estava falando basicamente ali, eu acho que na sua maioria ali, eram judeus. O judeu, por formação, por ensino, por origem, ele sabia exatamente o que Jesus estava falando. Porque os rabinos, eles ensinavam, os mestres ensinavam que as pessoas deveriam viver em equilíbrio. Eles tinham que ter prudência, eles tinham que ter responsabilidade, mas eles tinham que ter confiança no Senhor. Era isso que os rabinos incutiam na mente das pessoas. Os rabinos, eles praticamente, no judaísmo é assim, os pais praticamente eram obrigados a ensinar um ofício ao seu filho. E ele dizia o seguinte, que o pai que não ensina um ofício para o filho, está ensinando esse filho a roubar, está ensinando esse filho a ser ladrão. Ou seja, o filho tinha que aprender um ofício para cumprir com as suas responsabilidades, para cumprir com aquilo que seria necessário na sua vida. Mas por outro lado, os rabinos diziam o seguinte: se você tiver um pão na tua cesta e ficar preocupado com o pão que vai comer amanhã, você não tem fé em Deus. É o que eles ensinavam. Então, eles sabiam muito bem o que Jesus estava falando aqui nesse momento. Por que ficamos ansiosos? Quais as razões? Algumas. Medo de uma possível demissão. Na época que nós estamos agora aqui, tem muita gente preocupada. Está tendo corte na empresa. A Rádio Peão já começou a anunciar lá que o facão vai chegar. E nós já começamos a sofrer por antecedência. Então, o medo de uma possível demissão. A doença grave. Você vai lá no médico, o médico dá o diagnóstico, fez o ultrassom, traz alguma coisa, você está aí, pronto, a morte chegou. Há tratamento, a cura, o médico nem terminou de falar, você já está se enterrando. Medo do divórcio, medo de assalto, violência, filhos envolvidos com drogas, a casa, o dia a dia. Eu tenho um monte de roupa para lavar, eu tenho a casa para limpar. Às vezes vai limpar na semana que vem. Já está até no esquema lá. Na quinta-feira, de 15 em 15 dias, é o dia da faxina geral. Mas no começo do mês já começa. Daqui a 2 semanas eu tenho que limpar essa casa. Tal dia eu tenho que passar roupa. Então são as preocupações com o dia a dia. Ficamos ansiosos na igreja. Ansiedade pelo ministério. Eu tenho um chamado. Esse chamado, Deus me chamou, mas o pastor não chama. Deus já me chamou, já me escolheu, mas o pastor não me enxerga. Eu tenho um ministério, mas estou no banco até hoje. E cria ansiedade, e cria inquietação, e cria preocupação, e traz murmuração. E a murmuração acaba adiando, atrasando o chamado, adiando o ministério, adiando tudo. Tudo gerado pela chamada ansiedade. E terminando essa parte aqui, como falamos do que os judeus pensam, nós não podemos, amado. Quando Jesus fala que não andeis preocupado com coisa alguma, ele não está dizendo aqui para a gente ser inconsequente. Vamos ser hippie agora, né? Vamos arrumar um lugar aí e viver como hippie. Não é isso que Jesus está falando. Existem coisas que nós nos preocupamos. Nós temos responsabilidades na vida. Quando ele diz aqui que as aves do campo não trabalham, mas o Senhor alimenta, ele não está dizendo aqui que a partir de hoje ninguém vai trabalhar mais porque o Senhor vai nos alimentar.
Não é isso que Jesus está falando. Nós precisamos, Jesus está falando que esse tipo de coisa não deve nortear e conduzir a nossa vida. As nossas responsabilidades, elas precisam ser supridas. Nós temos uma responsabilidade com a família, com os filhos, com a igreja, com o ministério, com a causa do Senhor. Tudo isso nós precisamos, o cuidado, os afazeres domésticos é legítimo, mas essas coisas não podem dirigir, conduzir a nossa vida. Ansiedade é o resultado de olharmos para os problemas ao invés de olharmos para Deus. Aí está a raiz da ansiedade. Segundo, a ansiedade é o resultado da exagerada preocupação com as coisas materiais. Quem coloca a confiança no dinheiro, nas coisas dessa vida, nas coisas materiais, ele vai perder a confiança em Deus e vai andar de braço dado com a preocupação. Vai andar de braço dado com ansiedade. A ansiedade tem o poder de arruinar sonhos. A ansiedade tem poder de arruinar projetos, arruinar relacionamentos. Lembra de Marta? Maria aos pés de Jesus, ouvindo, aprendendo com o mestre, e Jesus fala que Marta estava preocupada, estava inquieta com as coisas da casa. E o que ela faz? Ela fica culpando Maria. Senhor, essa mulher aí, manda me ajudar. Manda ela fazer alguma coisa. Eu estou aqui atarefada com um monte de coisa, e ela está aí sentada. E Maria, Jesus fala que ela escolheu a melhor parte. Ela está aprendendo com o mestre. Será que Marta estava errada em limpar a casa? Em cuidar das coisas da casa? Não estava. Mas ela colocou aquilo num nível de preocupação, de ansiedade, que trouxe até um problema com a irmã. Ela se irrita com a atitude da irmã. Então, uma pessoa ansiosa, amado, e nós, na nossa ansiedade, nós muitas vezes ficamos angustiados. E a nossa angústia afeta o outro. Nós muitas vezes estamos assim. Nós estamos assim. E aí nós desapontamos o outro. Eu certamente já desapontei muitas pessoas. Somos desapontados por um outro número igual. E isso gera nos relacionamentos ansiedade. E a ansiedade bloqueia o relacionamento com Deus, porque Deus diz, a palavra de Deus diz, Jesus afirmou isso, que nós não podemos ficar ansiosos e inquietos por coisa alguma. E quando nós estamos assim, nós pecamos e rompemos o relacionamento com o Senhor. A ansiedade inverte valores. No versículo 25 diz assim: portanto eu lhe digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? A nossa vida é mais importante do que as coisas. E quando estamos ansiosos, inquietos, preocupados, nós invertemos isso. As coisas são mais importantes. O objeto de ansiedade tem mais valor. Nós não estamos preocupados se a nossa ansiedade está destruindo a nossa saúde. Não, eu quero aquilo outro, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E vamos nos enfermando, e vamos adoecendo, e não estamos nem aí. Aqui no versículo 25, Jesus fala, a vida, amado, a vida, ela é muito mais importante do que as coisas. E nós precisamos entender isso. A ansiedade tira a percepção dos cuidados de Deus. Aqui Jesus fala que Ele veste os lírios, que Ele alimenta as aves. Ele nos deu a vida. E se Ele fez tudo isso por nós, Ele cuida de nós. Ele está atento a todas as nossas necessidades. Mas quando nós estamos ansiosos, nós nos esquecemos disso. E nós colocamos os pés pelas mãos e queremos fazer as coisas do nosso jeito. A ansiedade é resultado da nossa falta de fé.
Jesus fala aqui: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Então, ansiedade, inquietação, preocupação é a mesma coisa que dizer: Jesus não cuida de mim, o Senhor, o Pai Celestial não está preocupado comigo, Ele não está olhando o meu problema, Ele não está enxergando a minha dificuldade, portanto, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Eu vou fazer as coisas da forma que eu entendo. E muitas vezes o resultado não é bom. E ansiedade, ela se baseia, normalmente ela está baseada em algo que nós não temos controle. Jesus fala assim: qual de vocês, por mais que se esforce, vai conseguir aumentar um palmo, depende da versão, um côvado, a sua vida, ou a sua estatura? Não tem como. O pastor Júnior, esse dia falou aqui que, na ministração, e foi uma frase do pastor Osni, que nunca ninguém viu um abacateiro na beira da estrada, um limoeiro, uma laranjeira, se esforçando: eu preciso ter laranja, né? Um limoeiro, eu estou chorando, ansioso, preocupado, inquieto, porque não vem laranja. Eu sou uma laranjeira, mas não tem a laranja aqui no pé. A laranjeira sabe, ele sabe, não tem sentimento, mas em algum momento essa laranja vai vir. Vem as flores primeiro, e depois a laranja chega. No momento certo ela vai chegar. Jesus fala que por mais que eu me esforce, eu não posso acrescentar um dia na minha vida. Por mais que eu me esforce, chega um momento. Quando eu tirei a minha carteira de reservista, eu tinha 1,69 m. Aí me disseram para mim, eu tinha 16 anos, 17 anos, acho. Aí me disseram para mim que até os 21 crescia. Falei: bom, então devo chegar aos 2 metros, né? E esse dia eu fui medir. Eu estou com mesmo 1,69 m, nem 1,70 m. Nem 1,70 m. Eu continuo com os mesmos 1,69 m. Eu me esforcei, mas nem 1 centímetro eu consegui aumentar para arredondar para 1,70 m. É isso que Jesus está falando. O que Jesus está dizendo aqui, o que Ele quer dizer com isso, amado, é que a ansiedade, a preocupação, a inquietação é inútil. É inútil. Não vai acrescentar nada. Não vai resolver os nossos problemas. E o mais sério aqui, que Jesus fala, Ele diz assim, ó, no 31, portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, o que vamos vestir. No 32 diz assim: pois os pagãos, os ímpios, aqueles que não servem a Deus, aqueles que não conhecem a Deus, os pagãos, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Então, andar inquieto, viver preocupado, ser dirigido pela ansiedade, Jesus está falando que é coisas próprias de ímpios. São atitudes próprias de quem não serve a Deus, de quem não sabe o Deus que serve, que não conhece ao Senhor, não sabe da sua bondade, como o Marcelo pregou aqui, falou aqui da graça do Senhor. Não conhece a sua graça, não conhece a sua misericórdia, não conhece os seus cuidados. E quando por não conhecer, ele sai atabalhoadamente para tentar resolver as coisas por conta própria. E na maioria das vezes ele quebra a cara. Ele se arrebenta todo e não resolve. Porque Jesus diz que a ansiedade é inútil. A ansiedade é resultado da nossa falta de fé, é próprio daqueles que não conhecem e nem servem a Deus. E agora, na visão bíblica, a visão bíblica diz o seguinte: 3 tópicos aqui. Primeiro, não andeis ansiosos
Não andeis preocupado com a sua própria vida. Jesus disse isso. Em Filipenses 4:6, a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus fala comer, beber, vestir. Agora Paulo fala por nada. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: se Jesus falou que você não deve se preocupar com essa vida, se Paulo diz que você não deve estar ansiosos por coisa alguma, e se ainda a palavra de Deus é refúgio, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Aí vem Pedro agora e fala, não contradizendo nem Jesus e nem contradizendo Paulo. Ele diz o seguinte: tudo bem, depois do que Jesus falou, depois do que Paulo falou, você ainda continua ansiosos? Agora pega a tua ansiedade então e lança sobre Jesus. Lança sobre ele. Talvez ao final dessa palavra aqui, você vai para casa ainda ansioso, e espero que não. Você que está preocupado, eu tenho a expectativa de que não. Que você receba essa palavra hoje e passe a confiar no Senhor. Mas se isso acontecer, leia 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lança sobre Jesus toda a vossa ansiedade, mas é preciso lançar com uma convicção no coração, sabendo que Ele tem cuidado de vós. Amém? Diz assim: o meu Senhor tem cuidado de mim. Portanto, eu vou lançar sobre Ele toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação, toda a minha inquietação. Não andarei ansioso por coisa alguma. Amém. Glória a Deus. Eu queria, amado, trazer algumas aplicações para a nossa vida. O versículo 33 diz assim, ó: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Então, a primeira aplicação: você tem trabalho, você tem filho, você tem família, você tem sonhos, você tem projetos, você tem metas a serem alcançadas. Tudo isso é legítimo. Você não erra, não peca em ter essas coisas. Mas faça o seguinte: priorize o relacionamento com Deus. Priorize a vida espiritual. Tudo que aqui está vai passar, amado. Tudo que está aqui vai ficar. Não importa o que eu tive, o que eu não tive, o que eu alcancei, o que não alcancei, tudo isso vai ficar. O nosso olhar precisa estar voltado para lá. Esse dia nós passamos um momento de ansiedade até... Você foi até boa, né? O pastor Marcelo trouxe um negócio aqui de escatologia aqui. Nossa, a irmã Dora disse que até orou. Porque eu estava lá no Nordeste, lá, e ela falou: não vou ver mais minha filha, eu não vou ver mais meu genro, os meus netos estão lá. Houve um burburinho por tudo quando foi dado, mas amém, né? A volta do Senhor. Eu achei que ia também. No dia 23 fiquei meio apreensivo lá, viu? Olhava para o mar assim, será que é de lá? É de lá que... Mas também, amado, eu dizia a semana para alguém. Falei, sabe, mas quando será? Quando vai ser? Eu falei, querido, está chegando. Você crê nisso? Jesus está chegando. Está voltando. Mas eu dizia para ele, querido, não se preocupe com isso não. Porque ele não pode vir buscar sua noiva agora, mas pode vir buscar você, viu? Se prepara. Se prepara. Ele pode vir daqui a pouco me levar. Então, cada um de nós precisamos estar preparado, entre aspas, né? Eu vou dizer que essa seria uma inquietação boa. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas... o que são todas essas coisas? É o que Jesus está falando. É o comer,
É o beber? É o vestir? As necessidades que trazem preocupação? É isso que Jesus está falando. Buscai o reino de Deus. E essas coisas que eu estou falando para vocês, eu vou acrescentar. Então priorize. Primeiro, priorize o reino de Deus. Segundo, mantenha a sua preocupação no dia de hoje. Jesus fala, basta cada dia o seu mal. Nós ficamos preocupados. Tem gente preocupada como é que ele vai fazer para viajar nessa temporada que todo mundo vai para a praia e ele fica aqui em Taboão da Serra. O que eu vou fazer? É carro para lá, é carro para cá, estrada, você liga a televisão assim, é aquela fila na Imigrante, 12 horas para ir lá na praia. E está todo mundo ansioso, já, agora. E esquece de hoje. Esquece de fazer as coisas de hoje. Lá no Egito, quando Deus enviava o maná, não podia guardar para outro dia não. Colhia-se o que seria comido no dia. Sabe por quê? Isso representava a confiança que no dia seguinte o Senhor ia suprir. A necessidade do dia seguinte viria, mas o Senhor ia suprir como supriu naquele dia. Nós ficamos preocupados com amanhã, com o depois da manhã, com o mês seguinte e esquecemos do hoje. Então, viva a cada dia, dependendo do Senhor. Terceiro, em Filipenses 4, no capítulo 6, versículo 7, ela fala que não é para a gente andar ansioso por coisa alguma, mas antes apresentemos ao nosso Senhor as nossas petições em orações e ações de graça. Então, terceiro, apresente. É o grande segredo. Está preocupado? Tem necessidade? Está inquieto? Está ansioso? Confia no Senhor. Apresente a Ele a sua necessidade. Ele cuida de você. Ele cuida de nós. Ele sabe até o que nós precisamos já. Então apresente a Ele em oração e ações de graça. Amado, você está aqui. Amém? Agradeça ao Senhor. Seja grato por tudo que Ele já te deu, porque a ansiedade traz ingratidão. A ansiedade é aquele que eu quero e nunca está satisfeito com nada. A ansiedade produz isso em nós. Produz isso em nós. Você vai, sabe, cada dia acrescentando mais angústia, cada dia acrescentando mais petições. Apresente ao Senhor, mas já com ações de graça. Senhor, obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem me dado. O Senhor é meu sustento, o Senhor é a minha provisão, é o Senhor, é a minha força. Apresente tudo a Ele. Lança sobre Ele a ansiedade. Sejam transformados. Lembra que Jesus fala que os pagãos agem assim? Eles vivem buscando coisas, ansiosos por coisa, cada dia querem mais. Eles não sabem o que é a palavra contentamento. Eles não sabem falar, igual Paulo fala, eu aprendi, Paulo fala aqui em Filipenses, eu aprendi a viver de todas as maneiras. Eu sei passar fome, eu sei passar necessidade, sei viver em fartura. Aí é quando ele fala, tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece, igreja? O Senhor. Então nós podemos tudo, amado. Nós podemos tudo no Senhor. Os pagãos não suportam. Eles baseiam a vida em conquistas. Então nós precisamos ser transformado. Em Romanos 12 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Ou seja, o mundo é inquieto, o mundo é ansioso. Trazendo aqui para a palavra de hoje, o mundo anda preocupado com uma série de coisas inutilmente. E a Bíblia diz que nós não devemos nos amoldar a eles. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de
experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Há uma perfeita, há uma agradável, boa vontade de Deus para cada um de nós. Mas nós precisamos mudar a nossa mente. Aonde está a nossa mente? No que nós estamos pensando? O que norteia a nossa mente? Eu vou ler aqui alguns textos, que depois, quem quiser depois, isso aqui eu transformo isso aqui num estudozinho, mando para vocês. A semana é a semana da comunhão na cela. Mas eu vou enviar para o líder aí. Quem quiser, peça para o seu líder lá. Me manda o esboço dessa palavra. Mas tem uns textos aqui, ó. E isso renova a nossa mente. Primeiro, Salmo 122, 2. Não precisa abrir. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois Ele, o Senhor, dá aos seus amados o sono. Amém? Então, se você tem perdido sono, com preocupação, com ansiedade, com inquietação, a palavra de Deus diz que é inútil. O Senhor dá o sono aos seus amados. Amém? A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Provérbios 12, 25. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, 4. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito, e agora aqui com letra maiúscula, Espírito Santo, que os adota como filhos, pelo meio do qual clamamos, Abba Pai. Romanos 8, 15. Amém? Nós temos um Pai a quem nós podemos clamar. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícia, seu coração está firme, confiante no Senhor. Salmo 112, 6, 7. A inflação, o político, o Brasil está assim, o Brasil está assado, isso aqui não tem mais jeito, e isso, e mais aquilo. Aí a coisa vai se avolumando. Aí nós estamos preocupados com o coreano, nós estamos preocupados com o Trump, nós estamos preocupados não sei com quem, nós saímos até daqui. Que nós estamos preocupados com o mundo agora, né? Com tudo que está acontecendo no mundo agora. Esquecemos de nós. Aqui diz assim, que o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícia. Amém? Não temerá más notícia, seu coração está firme, confiante no Senhor. E finalmente, aliás, o texto inicia falando finalmente. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro. Se tiver um louvor, viu, Marcelo? Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem. Você nasceu para pensar também. Pensem nessas coisas. Pense nisso. Pense nas coisas que são do alto. Nós temos um Pai Celestial. Ele enviou o seu Filho, que morreu naquela terrível cruz, que verteu ali o seu sangue, seu único Filho. A Bíblia diz, se Ele fez isso, como Ele também não nos dará aquilo que nós precisamos, parafraseando o texto bíblico. Ele não negou seu Filho. Então Ele sabe o que cada um de nós precisamos. Então guarde isso, querido. Primeiro, guarde que inquietação, viver inquieto, viver preocupado, viver ansioso, é coisa de ímpio. É atitudes daquele que não servem a Deus, que não conhece ao Deus que serve e fica constrangido
fica intimidado de se dirigir ao pai e chamá-lo de pai. Eu quero crer que os meus filhos não têm nenhum constrangimento de me chamar de pai. Mas talvez o vizinho tenha, porque eu não sou pai dele. Então é assim, nós devemos chegar ao nosso Pai Celestial sem constrangimento. Senhor, eu preciso disso. Ele já sabe, mas Ele quer te ouvir. Sabe por que às vezes nós passamos muita dificuldade e vivemos na ansiedade? Porque nós não apresentamos as nossas petições ao nosso Pai. Então aprendamos a dialogar com o Pai Celestial. Aprender o que a palavra diz a respeito do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia e dos seus cuidados para conosco. Então, a preocupação é coisa de ímpio. Segundo, a preocupação é inútil. A ansiedade não produz o que você quer, mas vai produzir aquilo que nós não queremos. Enfermidade, angústia, dor, quebra de relacionamentos, uma série de coisas. Agora, a confiança no Senhor, ela traz paz, ela traz alegria, ela traz confiança, ela traz suprimento, ela traz provisão, em nome de Jesus. Receba essa palavra, querido, em nome de Jesus. Eu não sei se você entrou aqui ansioso com uma série de coisas. Eu não sei se você vive ansioso com uma série de situações. O que te causa ansiedade? É a família? O que te causa ansiedade? É o salário? O que te causa ansiedade? É o trabalho? É a igreja? É o irmão? É a irmã? Não importa. Paulo diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, por nada. Nada justifica nós vivemos movidos por inquietação e ansiedade. Porque nós temos um Pai que é dono de tudo. Ele é maior do que qualquer circunstância, do que qualquer dificuldade. E Ele nos ama. Se nós não entendermos, se nós não tivermos a convicção de que o Senhor realmente nos ama, nós viveremos assim. Conheça o teu Deus, conheça o teu Senhor. Amém? Eu quero orar com você. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós reconhecemos, Pai, que embora a Tua palavra nos dá uma ordem, o próprio Jesus, o próprio Senhor, nos dá uma ordem para nós não andarmos ansiosos, preocupados com essa vida. O que vamos comer? O que vamos vestir? E o meu trabalho? Os meus filhos? Oh, Pai, tantas coisas que nos trazem inquietação, que nos trazem preocupação. O Senhor afirma que maior do que todas essas coisas é a vida. A vida é maior, mais importante do que tudo isso. E a vida o Senhor já nos deu, Pai. E nos deu, e cuida de nós. Nós queremos, Senhor, te pedir, Senhor, nessa manhã, que Teu Espírito visite a cada coração, Pai. Aquele coração ansioso, aquele coração inquieto, angustiado, aquele coração que vive movido pela preocupação, descontrolado, com palpitações, pessoas que não dormem, e quando dormem não descansam. Oh, Senhor, traz o Teu descanso, Pai. Oh, Pai, a Tua palavra diz que quando nós olhamos para o monte, perguntamos: de onde virá o meu socorro? O nosso socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso suprimento, Ele é a nossa porção. Senhor, obrigado por tudo.